Um grande abraço a todos vocês em mais um Divercast, a mais nova ferramenta que a Diverplay disponibiliza para você ter todos os conteúdos e conhecimento do nosso mercado e, claro, trazendo para você aquilo que vai te ajudar. De vários temas, de norte a sul, de leste a oeste desse país e para o mundo inteiro. Lembrando que o Divercast é sim um conteúdo da Diverplay, por isso acesse as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, Diverplay Bilhares, o nosso site diverplay.com.br e, claro, o nosso canal no YouTube, youtube.com/Diverplay, para você assistir, interagir e gostar dos conteúdos que o Divercast traz para você. Antes de falar da nossa parceria, já quero apresentar comigo o Sérgio Lopes, o nosso gestor comercial que inaugurou o Divercast. Meu amigo, um prazer estar contigo, que vai me ajudar a interagir no tema de hoje, o segundo podcast que já vem para estourar, trazendo muita informação interessante. Tudo bem, meu amigo? Olá, Renan. Boa noite, né? Tudo bem contigo? Graças a Deus, comigo tudo bem. Olá a todos vocês, mais um Divercast. E é isso mesmo, vem para arrebentar a boca do balão, porque nós vamos trazer aqui uma temática extremamente importante, não só para a Diverplay, mas para todo o mercado que atua junto com a Diverplay. Na verdade, nós trouxemos especificamente essa narrativa, esse conteúdo especificamente para vocês, clientes e parceiros da Diverplay. Antes de começar, eu quero agradecer mais uma vez a Diverplay por nos conceder essa gravação para mais um Divercast. Na verdade, serão muito mais Divercast, né, pela frente. Mas esse é o nosso segundo Divercast e a gente já podendo trazer um convidado externo para tratar de um assunto extremamente importante do dia a dia de cada um de vocês aí, inclusive da Diverplay. Então vamos lá, Renan. Claro. Tem muita coisa boa pra gente conversar aqui hoje. Vai ter muitos temas que o Divercast vai trazer. E este segundo episódio é muito importante porque vai abrir os horizontes para depois trazermos consultores da área comercial. Exatamente. Falar de outros grandes detalhes que a Diverplay nesse Divercast vai trazer. Bom, quero agradecer aos nossos parceiros, Montante Esporte. Montante Esportes, acesse o site montantesportes.com.br, as redes sociais no @Montante Esportes. Agradecer aos nossos parceiros também do Grupo Sim Marketing, que é conteúdo, criatividade, o que você precisa. As redes sociais, @Grupo Sim Marketing, claro, o tema da Diverplay que a gente sempre vai frisar, o tema magnetizar. Bom, vamos agora apresentar a nossa convidada. Vamos magnetizar a nossa convidada. Me deram uma pauta com 230 folhas, mas eu vou primeiro abrir no básico. Olha só, especialista no mercado financeiro. Há mais de 16 anos atuando em grandes instituições e atualmente é líder em um escritório de investimentos. Bom, gente, ela vai trazer aquilo que você precisa, melhorar o seu produto, melhorar o seu negócio, ampliar a sua visão no mercado, muito importante. Por isso, eu apresento vocês Débora Botácio e já quero agradecer, Débora, muito obrigado por você estar aqui neste segundo Divercast, trazendo um tema importantíssimo para ajudar os empreendedores e todos aqueles que precisam entender de economia, de finanças, e nós já agradecemos. Muito obrigado por ser a primeira convidada do Divercast. Que honra, que prazer. Muito obrigada a vocês. Agradeço aqui o convite da Diverplay para um assunto que é tão relevante, né, e que a gente precisa realmente fomentar cada vez mais. Seja com as crianças, seja com os empreendedores ou até mesmo na pessoa física, né? Então é um assunto muito relevante. Agradeço demais o convite de vocês. Obrigada, Renan. Obrigada, Sérgio. Diverplay, Montante Esportes, o Grupo Sim também. Então, tenho certeza aqui que vai ser um conteúdo muito relevante para muitas pessoas. Obrigada. Para a gente entrar em temas importantes, eu queria que você se apresentasse. A Débora estudou o quê? Educação física? Não. Qual que é a área de atuação? Mesmo que eu disse esse pequeno, esse pedacinho, mas eu sei que tem um negócio meio extenso aí. Então, pode falar um pouquinho quem é a Débora, formada em quem, um pouquinho mais das suas habilidades. Combinado. Bom, eu me formei em administração, com ênfase em finanças, e ao longo do tempo, trabalhando no mercado financeiro, hoje eu tenho 16 anos de atuação no mercado financeiro, a maior parte desse tempo voltado para investidores, né?
Então, isso me trouxe muitas experiências, uma bagagem voltada para planejamento financeiro, e com isso, ao longo do tempo, eu fui me especializando cada vez mais. E uma das certificações que eu conquistei foi o CFP. O CFP é uma certificação, um selo profissional para que quem trabalha com investimentos possa falar de maneira ampla de planejamento financeiro. Essa certificação aqui no Brasil, ela é emitida pela Planejar, né? E fora do Brasil, a gente tem o Financial Planning Standards Board, que controla as entidades de uma maneira mais ampla em 27 países para que possam emitir a certificação. Hoje, aqui no Brasil, até ampliando um pouco mais, né, nós temos 7.000 planejadores financeiros, e é uma área que vem crescendo de uma maneira bastante expressiva. A gente, olhando para o ano passado, cresceu em mais de 36% a certificação de novos profissionais, e isso muda muito o patamar em que a gente pode levar, inclusive, a nossa economia, né, com mais planejamento financeiro. Então, estudei administração, tirei a minha certificação CFP, e além de toda a experiência, né, de trabalhar nesse mercado. E depois eu também fiz um MBA voltado para o desenvolvimento humano de gestores. E esse MBA também me trouxe uma série de outras experiências voltadas também para o relacionamento humano, né? Então, essa é um pouco da minha formação e um pouco da minha trajetória também. Ao longo desse caminho, eu trabalhei em diversas instituições financeiras, né? E hoje eu lidero uma equipe num escritório de investimentos. Então, é sempre um aprendizado, uma troca muito grande, seja com a equipe, que são pessoas altamente capacitadas, com os clientes também. Então, a gente aprende todos os dias, né, nas conversas. Bom, Sérgio, para a gente trazer um tema importante, eu estou aqui só vislumbrando essa explicação já do CFP, que é muito importante isso, e eu queria que você atrelasse já o que ela mencionou, porque o Divercast vai proporcionar até para o cliente Diverplay, para os parceiros, a importância de um planejamento financeiro, né? Para você que é um gestor comercial e lida com muitas empresas, essa importância do planejamento, e o que a Débora vai trazer é muito importante, né? Exatamente, Renan. Olha a bagagem do que a gente trouxe hoje aqui para falar de planejamento financeiro. E por que já trouxemos esse tema no segundo Divercast? Porque é algo que a gente, no nosso dia a dia, dentro do mercado que a Diverplay atua, a gente identifica como um gap, como uma necessidade de vários clientes, de várias empresas que a gente lida no nosso dia a dia. A dificuldade de conseguir fazer um planejamento financeiro. E o planejamento financeiro, ele é um dos fatores que envolve um business plan, né? um planejamento da empresa, um plano de negócios. Mas é extremamente fundamental que o empreendedor tenha o conhecimento não só da necessidade de se fazer um planejamento financeiro, mas também em como fazer esse planejamento financeiro. Muitos dos empreendedores que eu conheço, alguns já até ouviram falar, mas muitos nem sabem como fazer um planejamento financeiro. E hoje a gente traz a Débora Botássio como convidada para a gente tratar de fatores específicos de como planejar, da visão de uma profissional de mercado de forma global, e a gente vai trabalhando também, vai conversando no sentido específico, né, dos tipos de empresas ao qual a Diverplay atua no nosso dia a dia. Olha, Débora, eu já quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que parece que é um clichê, mas precisa ser tirado. A gente hoje está acostumado a ver no marketing digital todo mundo falando: você tem que ter um planejamento financeiro. Todo mundo fala, mas como fazer e o que é literalmente o planejamento financeiro? Eu te pergunto, o que é um planejamento financeiro? Boa pergunta. Um planejamento financeiro é o processo de você atingir as suas metas financeiras. Então, através de você olhar de uma maneira ampla qual é o seu estado atual e onde você espera chegar no futuro. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para pequenos empreendedores, né? Onde você está e onde você quer chegar.
A partir desse contexto, você consegue desenhar quais ações, então, você precisa saber. Então, o primeiro passo aqui de um planejamento financeiro é você estabelecer as metas de forma muito claras, onde você quer chegar. E, a partir desse contexto, sabendo onde você quer chegar, você vai desenvolvendo as ações aqui que você precisa fazer de uma maneira mais detalhada, mais profunda. Legal. Você mencionou pessoa física e pessoa jurídica. Eu queria que você detalhasse pedaços desse planejamento, porque tem, às vezes, o empreendedor, parceiro da Diverplay, que faz um trabalho, às vezes, na pessoa física. A gente fala muito de MEI, né? Mas a gente vai explicar depois essas questões. Mas tem esse diferencial também, né, Sérgio? Porque a Diverplay ela é B2B. Exatamente. A Diverplay é 100% B2B. E é importante frisar que o mercado que a Diverplay atua é constituído por 90% de MEIs e microempresas. Tá? Então, geralmente, são esse tipo de empresa ou empreendedores que mais têm dificuldade de conseguir fazer um planejamento financeiro. E até para quem vai estar nos assistindo entender essa questão de MEIs, pequenas empresas ou micro, pequenas empresas, por exemplo, MEIs é o microempreendedor individual que ele constitui ali, vamos dividir ele por questões de quantidade de funcionários. Geralmente essas empresas elas têm até 9 funcionários e ela é caracterizada como MEI, microempreendedor individual. Já as empresas de pequeno porte, elas vão de 10 a 49 funcionários. Né? A Diverplay, por exemplo, ela se for medir por quantidade de funcionários, ela está dentro dessa característica de empresas de pequeno porte. E aí vem empresas de médio porte que vão de 50 a 499 funcionários e as empresas de grande porte de 500 em diante. Então, só para a gente definir os níveis de empresa por quantidade de funcionários. Existem também essas distinções por faturamento, mas vamos nos falar só por quantidade de funcionários. Legal, tá? Olha, já é um conhecimento para E é nesse sentido e por esse motivo que nós trouxemos uma especialista do mercado financeiro, especialista em planejamento, para conversar diretamente com essas pessoas que têm dificuldade em conseguir fazer o seu planejamento financeiro, que é extremamente fundamental para o funcionamento e para a saúde de qualquer empresa. Débora, e qual que é o benefício, por exemplo, começando com a pessoa física, qual que é o benefício do planejamento financeiro para a pessoa física? Vamos lá. Então, assim, a pessoa física, depois de estabelecer as metas, né, e objetivos, é justamente você conquistar, você realizar essas metas e objetivos. Então, puxa, tem uma viagem que eu gostaria muito de fazer, um estudo diferente, fora do país, quero casar, né? Tem uma série de objetivos, quero aumentar meu patrimônio. Então, um dos grandes benefícios de fazer planejamento financeiro é, de fato, você poder enxergar ao longo do tempo a concretização dos seus objetivos, das suas metas, né? Isso também traz uma vida mais equilibrada. Então, traz aquele sentimento bom de que você está conquistando, né, aquilo que você planejou. Ao mesmo tempo que, se você vive ali sem planejamento e está passando por um momento onde você tem desafios financeiros, né, está endividado, puxa, isso acaba mexendo muito conosco. Então, o planejamento financeiro ele acaba contribuindo muito nesses aspectos também. Um outro ponto é que você consegue enxergar de maneira muito macro todo esse processo do planejamento financeiro. Então, puxa, para onde está indo meu dinheiro? Com o que eu estou gastando? Então, à medida que eu estabeleço aqui o meu planejamento financeiro, eu consigo ter uma visão maior, né, do todo. Com esse processo, eu consigo caminhar para evitar juros, para evitar dívidas desnecessárias, e eu posso, ao longo do tempo, também começar a fazer a minha poupança, né? Poupança, não a poupança em investimentos, mas a poupança do ato de poupar, né? Então, ao longo do tempo, com esse processo, eu consigo ter as minhas reservas financeiras para, de fato, atingir meus objetivos. Afinal de contas, a gente, quando guarda dinheiro, a gente guarda para algum objetivo, para alguma finalidade. Uma hora a gente vai
fazer uso deste recurso, seja comprar uma casa, um carro, ter uma segurança no futuro para aposentadoria. Então, todos esses são os benefícios do planejamento para a pessoa física. E até a possibilidade de ampliar os negócios, né? Sim. Falando agora no sentido de empresa, você faz uma poupança, uma guarda de recurso que ali na frente pode servir para um investimento, para ampliar os seus negócios, né? Investir em tecnologia, em maquinário, em um novo formato de atuação que vai te dar mais certeza e gás e direcionamento para o objetivo que a Débora acabou de falar. Que legal, hein? Que aula. Eu tô anotando tudo isso daqui, viu? Vou levar essa pauta embora, viu, produção? Porque só ela falar ali, eu já... É importante mesmo, viu? Ó, e o interessante, né? Tudo é com bem-estar, né? Vê que o planejamento, ele traz o retorno. Às vezes, tem um vídeo antigo de um queijinho pendurado e mostra um ratinho correndo, né? Ou seja, às vezes as pessoas estão tão na correria e com a falta desse planejamento. A gente falou de pessoa física, porque eu já vou fazer uma pergunta para ela sobre isso que você até mencionou, sobre empresas, o PJ, né? E às vezes o planejamento, ele é tudo para qualquer atividade que a pessoa for fazer, né? Impressionante. Na verdade, o objetivo do planejamento, Renan, só abrindo mais um parêntese, o planejamento ele não é 100% certeza que você vai atingir o objetivo. Mas o que você busca através do planejamento é aumentar a sua possibilidade de atingir o objetivo. Quando você não faz o planejamento, você, na verdade, faz o efeito contrário. Você aumenta a sua possibilidade de não atingir o seu objetivo. Então, por isso, a importância do planejamento, de forma geral, e inclusive o financeiro. Olha, pessoal que está no Divercast aqui, nós estamos com Débora Botássio, especialista no mercado financeiro, está trazendo informações importantes para você que é parceiro, cliente de Diverplay e de outra área que você atua, hein? Pega essas informações importantes. Já quais são, Débora, os benefícios do planejamento voltado para empresas? Porque daí já é uma outra realidade diferente da física, né? Sem dúvida. Algumas coisas são similares, né? Por exemplo, para a empresa, traz a maior previsibilidade do fluxo de caixa, né? Eu consigo organizar melhor e ter uma visão, de novo, mais ampla do meu negócio, né? Além disso, eu evito cometer erros financeiros. Então, empregar um capital, imobilizar um capital enquanto eu poderia fazer a contratação de um serviço. Então, tem uma série de coisas que eu consigo analisar e atuar de forma mais estratégica à medida que eu tenho essas informações do meu negócio. Eu consigo ter muito parâmetro dos custos da minha empresa. Então, isso também me dá maiores possibilidades de tomar decisões mais assertivas, né? Como o Sérgio falou, eu consigo também, a partir desta visão mais ampla, realizar investimentos. Então, eu consigo me planejar para ampliar minha empresa, para fazer um investimento em um equipamento específico e de uma forma ampla que eu consigo fazer investimentos na minha empresa, né? Além disso, acho que um ponto que também o Sérgio trouxe, fazer o planejamento não é uma garantia de obter resultados. Afinal de contas, a gente conta com cenários diversos. Então, fazer um planejamento financeiro vai te deixar mais preparado para os imprevistos, principalmente quando você contextualiza cenários diferentes, né? Principalmente para os empresários, é muito importante ter esta visualização. Então, à medida que eu me planejo, eu fico mais preparado para um cenário de imprevistos. Ô Renan, só para ficar claro para quem vai nos assistir, quando a Débora fala de imobilizar um recurso, imobilizar um capital de giro, a importância de você ter isso muito claro no seu planejamento é para que você não corra o risco de pegar um recurso de fluxo mensal, diário ou semanal para entradas e saídas de recurso. Você pega esse recurso que é liquidez e você emprega ele em algo físico que vai deixar ali imobilizado. Ou seja, deixa eu traduzir para fala dos nossos clientes. Eu tenho clientes que, de repente, ele é locador e ele define que ele vai investir em compra de uma quantidade de mesas. Então, ele tem um recurso ali, que é liquidez, e ele emprega naquela quantidade de mesas, ou de materiais, ou de maquinários, ou de alguma reforma da empresa dele. Então, ele pegou o que era liquidez
e transformou em algo imobilizado que não vai dar fluidez imediata para o fluxo de caixa dele, né? Então, se isso não tiver dentro do escopo do planejamento financeiro dele, ele pode gerar um grande problema para a empresa dele. Eu já vi empresas que quebram por não ter liquidez. Tem um monte de recursos imobilizados, ela é riquíssima em imobilizado, mas em liquidez ela não tem nada de liquidez. E aí ela passa a ter problemas financeiros. E aí tem clientes que, inclusive, ficam com um fluxo de caixa comprometido e aí o cliente não consegue pagar o boleto em dia, ele não consegue cumprir com as obrigações financeiras deles com vários fornecedores, né? Com funcionários. Então, olha o quanto é importante se planejar e o quanto é impactante não se planejar. É justamente isso que a Débora estava querendo dizer. Interessante. E até eu ia já fazer um paralelo, mas na verdade uma pergunta em relação a esse desafio, né, que os empresários têm. Mas antes de fazer essa pergunta, você como especialista do mercado, né? A gente como jornalista, atuante na área de marketing, a gente tem muitas matérias, obviamente, quando você faz um curso universitário, sobre gestão. Hoje em dia vem falando muito sobre gestão financeira, desde contabilidade, desde balanço patrimonial, coisas muito iniciais apenas para a pessoa que está fazendo gestão, ela ter um conhecimento. Mas você vê uma precariedade, uma necessidade da falta da educação financeira no Brasil, desde pequeno isso? Sem dúvida, acho que por isso que eu até comecei falando da importância do tema e o quanto é bom vocês terem colocado o tema aqui para chegar na quantidade maior aí de pessoas. Sem dúvida, a gente tem um desafio grande tanto para as crianças, né? Como é que a gente educa as nossas crianças com planejamento financeiro? Basta olhar um pouco para nós como é que foi esse contexto de educação financeira, né? E acho que isso é algo que a gente poderia trabalhar para ser implementado nas escolas, para as crianças terem introdução. A gente sabe que algumas escolas já trabalham com isso, mas cada vez mais ampliar esta informação. E, sem dúvida, tem uma ausência assim, de educação financeira. Hoje, graças à internet e à comunicação, né, e a quem desenvolve muitos conteúdos, você tem mais informações do que você tinha antes. Então, isso faz, sem dúvida, que a gente tenha uma evolução. Mas, conversando com muitos clientes e com muitas pessoas a respeito, você percebe que é um papel extremamente relevante, por isso que eu até comentei do crescimento e do potencial da carreira de planejador financeiro, porque nós temos sim uma ausência de mais aprofundamento, de mais capacitação. Se isso existe na pessoa física, imagina também para o empresário os desafios que ele vive em relação a ter mais profundidade sobre esses assuntos, né? Uhum. Na verdade, Renan, desculpa. Não, claro. Trazendo um pouco para o universo de atuação da Diverplay, a gente encontra empresários que se tornaram empreendedores por necessidade. Mas era isso que eu ia te perguntar. Porque também tem aqueles que o filho assumiu e não sabia o que fazer. Também tem essas ocasiões. Porque é uma área de emoção, né? O esporte é muito disso e às vezes falta essa coerência. Então, às vezes, o cara se vê, né? O empreendedor, a pessoa, se vê ali numa situação onde ela precisa começar a empreender, mas não tem a base necessária para iniciar. Alguns até vão buscar informações, outros vão no instinto mesmo. Né? E nós temos, e dentro dessa característica de empresas que existem dentro do mercado que a Diverplay atua, eu vejo muito disso. Empresários que não se prepararam para ser empresários, que não estão preparados para ser empresários e que até obtêm algum sucesso, mas por instinto. Né? Algum tino aí, alguma coisa que vai fazendo com que ele consiga ir dando continuidade ao negócio, né, ao qual ele se inseriu. E aproveitando, falando um pouquinho dos gaps, né, desse empreendedor, um dos principais fatores, ou os principais fatores que levam o insucesso é a falta de preparação empreendedora, a falta de capacitação do empreendedor para o negócio.
isso culmina em fechamento de muitas empresas. Então, se a pessoa não tem um preparo empreendedor, dificilmente ela vai fazer um planejamento financeiro. Com poucas informações que essa característica de MEIs e empresas de pequeno porte existe, né, por característica, acesso ao crédito fica limitado. Então, para a pessoa conseguir, para o empreendedor conseguir um capital de giro, para dar fluidez no seu fluxo de caixa e buscar e captar um recurso nos bancos, por exemplo, já fica mais dificultoso, porque pouca informação, pouco preparo, não se tem garantias, porque os bancos ou quem vai emprestar geralmente querem garantias, né? Então, tudo isso vai dificultando. Mas tudo começa ali pela falta de preparo. Geralmente costuma ser um fator crucial para culminar no fechamento ou na descontinuidade de muitas empresas. Que bacana a gente interagir esse conhecimento, tanto financeiro como comercial. E aí, quando a gente fala de financeiro, a gente tem que falar de desafios, de enfrentamentos. Quais os maiores desafios que os empresários têm enfrentado? Ou eles enfrentam, né? Olhando para o planejamento financeiro, um dos principais desafios é justamente não ter o planejamento financeiro. A gente está falando muito do planejamento financeiro aqui e o Sérgio comentou no início sobre o plano de negócios. O plano de negócios ele é fundamental porque ele inclui uma série de informações importantes sobre o negócio. O planejamento financeiro é uma parte do plano de negócios. Então, num planejamento de negócios, eu vou entender sobre o meu cliente, como é que eu atendo a demanda do meu cliente, de qual é o meu produto, quem são os meus concorrentes, quem são meus fornecedores. Então, o plano de negócios ele vai trazer de uma maneira mais ampla toda a estratégia, tudo que eu busco com esse negócio. E o planejamento financeiro é um desses aspectos, né? Então, não fazer o planejamento financeiro sem que eu saiba qual é o investimento inicial que essa empresa vai exigir e ao longo do tempo, em quanto tempo eu consigo recuperar esse dinheiro investido. Então, tudo isso eu consigo fazendo um planejamento, calculando esses aspectos, né? Então, não ter planejamento financeiro é um ponto aí de desafio muito grande para os empreendedores. Depois o Sérgio falou de falta de capacitação e, sem dúvida, esse é um ponto relevante. Quando a gente olha para os negócios, você tem que saber sobre tributos, né? Você tem que saber sobre legislação trabalhista. Então, o quanto o empreendedor precisa se aprofundar. Temos a complexidade fiscal. Sim. Então, eu acho que isso é um conhecimento mais ainda que eles não têm, né? A dificuldade do conhecimento fiscal, o que é o ICMS, o que pode ser várias questões tributárias, porque a pessoa quer abrir um negócio, eu quero trabalhar no ramo dos jogos indoor, quero ser um fornecedor de mesa de sinuca, mas às vezes naquele estado ele não tem conhecimento tributário, um monte de coisa, nessas questões de imposto, enfim. Exatamente, e esse é um ponto crucial aqui, entender essa complexidade fiscal. Hoje a gente ainda evoluiu, né? A gente tem ainda uma questão bastante burocrática com esse lado tributário, porém, quando você olha para os MEIs, para o Simples Nacional, isso facilitou novos entrantes, né? Então, olhando para o ano passado, nós tivemos mais de 4 milhões de novos negócios abertos, e sendo que 3,1 milhões foram neste segmento de MEI, né? Então, traz uma facilidade para esse pequeno empreendedor saber exatamente quais são os impostos que ele vai recolher. Mas, sem dúvida, este aprofundamento é um lado que é desafiador, né, para o empresário. Um outro ponto que o Sérgio já mencionou também com isso, a dificuldade de acesso a crédito. Então, eu posso vivenciar um momento na minha empresa que eu preciso de crédito para ampliar meu negócio, para comprar maquinário, enfim, para investir em capacitação da minha equipe. E esse pequeno empreendedor ele vai ter um desafio maior para crédito, haja visto que ele ainda não tem uma demonstração de resultados, quais são as garantias que ele tem para contratar um crédito. Então, esses são aí os principais desafios que a gente pode mencionar. Pois é, e diante disso tudo, de tantos desafios como esse, falta de capacitação, a complexidade fiscal, como fazer, então, Débora Botássio, um planejamento financeiro?
Nos ajude ao Brasil. Vamos lá. Falamos aqui do plano de negócios, né? Então, o empresário ele não pode abrir mão de fazer o plano de negócios e o planejamento financeiro é um desses aspectos. E aí, vale muito entender se o empreendedor consegue fazer isso sozinho ou se ele precisa de uma ajuda profissional. Em precisando de uma ajuda profissional, tanto um planejador financeiro quanto um contador, né, podem ajudar a aprofundar. É extremamente relevante também separar o planejamento financeiro pessoal do planejamento financeiro da empresa. A hora que esses recursos se misturam, eu tenho uma baita dificuldade de saber qual é o dinheiro da empresa que eu tenho disponível para investir. Eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores desafios dos pequenos empresários aí. Desculpa te cortar, Débora. Mas é o que a gente identifica, né? A gente visualiza no nosso dia a dia. Essa mistura. Híbrido, né? Dificilmente eles se separam. Muitos entendem que é tudo a mesma coisa. Ali tem que pagar tudo. Pagar a tosa do cachorro, pagar o funcionário. Aí volta mistura pro mercado, tudo. E como que a empresa vai ser saudável? Como que a empresa vai sobreviver? Como que vai se fazer um planejamento financeiro e empresarial se eu tenho toda a minha parte individual, né? Da pessoa ali dentro da empresa que fiz. E entra o que você falou, é a falta da capacitação, ou de empreende, como você falou, vai no feeling, vai na raça, mas chega uma hora que não dá. Precisa de maior conhecimento. E aí, nesse aspecto, você pega o pequeno empreendedor, vende muito ali de dentro da família, né? Vocês comentaram até sobre esse aspecto. Então, é importante colocar todos na mesma página, né? Deixar todo mundo ciente de como estamos. A gente falou aqui já também de estabelecer metas claras, né? As metas precisam ser específicas. O que seria isso? Vamos lá. Eu quero que a minha empresa cresça. Cresça quanto? Em quanto tempo? Então, as metas elas precisam ser claras. Eu preciso colocar no papel, de modo que elas sejam específicas, que elas sejam mensuráveis, que elas sejam atingíveis, né? Então, e de que forma eu vou acompanhar este crescimento? Então, isso vale tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. A gente falou que esse é um dos pontos cruciais do planejamento financeiro, estabelecer metas claras, né? Então, esse é um ponto aqui muito relevante. Inclusive, Renan, tem uma ferramenta que se chama 5W2H, que dentro do planejamento da empresa, ela justamente ajuda o empreendedor a entender para onde ele quer levar a empresa dele para traçar um objetivo. Ou seja, é o como, o quando, o quem, o quanto isso vai custar. No jornalismo a gente fala de lead. Quem, como, onde, quando, para você fazer a resolução da matéria. Então fica aí a dica de uma das ferramentas que esses empresários, empreendedores podem utilizar para fazer um planejamento, além do análise SWOT, e aí vem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas. Análise SWOT, vamos falar isso no tema do marketing, quais são suas fraquezas, ameaças. Mas voltando para a Débora, olha que interessante que você falou, mas precisa ser feito, por exemplo, uma previsão do tipo, eu quero um orçamento, essa previsão é feita em que determinado ponto que pode ser feito? Sem dúvida, é essencial, porque até volta no ponto que falamos anteriormente, que é de simular diversos cenários. Então, eu faço uma projeção de um orçamento e eu trabalho com cenários diferentes para entender quais são essas possibilidades e, com isso, ao longo do tempo, eu tenho a chance de minimizar os riscos, né? Então, é extremamente importante desenhar esse contexto aqui de orçamento. Pois é, Sérgio, olha só, essa previsão é muito importante para quem aí é cliente parceiro de Diverplay, hein? Porque se não fizer, acaba não sabendo quantas bolas, quantos tacos, quanto giz, o que eu invisto, o que eu não invisto, qual que é a previsão que vai ser feita, né? Exatamente. Percebe o quanto é importante e impactante você ter o controle do que acontece dentro da sua empresa, né? Então, é por isso que trouxemos todas essas dicas, toda essa conversa, para que cada cliente que, se porventura tiver qualquer dificuldade no âmbito do planejamento, procure ajuda, procure um amigo que conheça, um especialista,
procure o seu contador. E vale ressaltar também que até por conta da dificuldade, às vezes, da pessoa conseguir fazer ou pensar num planejamento, por conta de toda a burocracia que existe no Brasil para se constituir uma empresa, muitos acabam ficando na informalidade. Então, eu tenho dentro do cenário que a Adverplay atua, muitos clientes ainda na informalidade, né? E nós estamos falando de uma informalidade dentro de um cenário atual ao qual as coisas acontecem de uma forma muito rápida, as informações, né, correm de uma forma muito instantânea e ainda existem pessoas atuando na informalidade. É possível. Débora, e não é feio pedir ajuda, né? Porque às vezes tem gente que fica com vergonha. Eu vou ter que falar lá com o Sérgio, eu vou estar me humilhando. Não, e porque a ajuda é muito bem-vinda, porque vai Sempre consertar, às vezes, o único erro que tem. É um erro único, mas ele está sendo crucial para uma bancarrota, né? Então, uma derrocada da empresa ou do negócio de um produto, né? Então, não é feio pedir ajuda, né? Ô, Renan, Sem dúvida. Inclusive, a nossa parte de consultores que nós temos lá na área comercial, justamente às vezes acaba atuando nesse sentido. Até levando de forma relevante alguma informação para os nossos clientes, porque ele identifica ali um fluxo maior de compra e o cliente já demonstrou dificuldades financeiras de pagamento pontual de compras menores que ele fez. Né? Então, aí cabe o consultor da Adverplay entender o porquê daquela movimentação, porquê daquela compra, né? E aí é um trabalho consultivo que a gente acaba fazendo e levando, sim, algumas informações no âmbito financeiro, no âmbito de instrução, no âmbito até de planejamento da empresa ou da situação ali que o cliente está passando. E eu estendo, né? Porque a pergunta, porque com 16 anos de mercado, um feeling seu ou até uma vivência, isso pesa ou pesou para muitos empresários não pedir ajuda? Ou às vezes ele fala, preciso de tal dinheiro. Mas às vezes você sentar e falar, vem cá, Joãozinho, deixa eu te explicar. Olha, se você fizer isso, você vê essa... não sei se é vaidade, orgulho, ou ele já... Não, eu sei do meu mercado, eu não quero ouvir o que o especialista quer dizer. Porque isso eu acho que já é a história, né? Imagina aquele cara com 20 anos de empresa, aí a Débora fala, ela vem falar para mim fazer um fluxo de caixa. Entende? E como é que é você pegar pessoas deste nível e poder consertá-los mostrando com essa experiência? Bom, o processo com os clientes, ele sempre tem que ser de muita escuta ativa e de perguntas para que você possa entender o processo e o negócio, enfim. E a história também ali de cada um para ver onde você consegue apoiar. Um ponto que é relevante, muitas vezes o empreendedor ou o investidor, ele está tão imerso naquela situação que às vezes tem algum ponto que ele não conseguiu visualizar. Então, conversas amplas, elas sempre ajudam a ampliar o escopo. Então, acredito que sempre acaba sendo enriquecedor e importante para o investidor e para o empresário conversar e ampliar. Agora eu preciso trazer uma coisa certíssima, porque para tudo isso acontecer, capital de giro, como é que eu vou formar isso? Capital de giro. Capital de giro ele é formado tanto pelo investimento do próprio empreendedor e também por esse controle que você pode estabelecer do seu fluxo de caixa, entendendo essa relação entre o fluxo de caixa e o capital de giro. Quanto maior for o seu o seu fluxo de caixa, menor é a sua necessidade de capital de giro. Então, você tem duas questões básicas para o capital de giro. Ou é o capital do próprio investidor do negócio, ou você vai buscar crédito, ou você vai buscar outras linhas para fazer o investimento na empresa também. Agora uma pergunta crucial. Isso depende muito do planejamento, né, e da necessidade de cada empresa ou de cada empresário. Então, não é uma receita de bolo, mas sim uma necessidade momentânea ou ocasional de cada planejamento que for feito ali
dentro de cada empresa. O Sérgio falou uma coisa interessante sobre a experiência de visitar várias empresas no Brasil e se deparar com várias situações. Normalmente, o cliente parceiro de Diverplay ou de qualquer outra empresa, ele quer fazer compras e pagamentos, mas aí faz como? Faz a prazo? À vista? O que é mais vantajoso? E aí, meu amigo? Estou te ajudando. Esse é um outro cenário muito importante, né? Como é que você negocia com os seus fornecedores, né? Seja prazo, seja até em que tempo você repõe o seu estoque, quando é tempo de você fazer um novo pedido. Isso tudo influencia no planejamento financeiro. E também, olhando para o empresário, você acaba financiando os seus clientes, né? Quando você faz vendas a prazo. Então, é importante você ter todo o aprofundamento sobre isso. Em quanto tempo esse dinheiro retorna para o caixa, né? Quanto isso está te custando? Porque o capital de giro nada mais é do que o dinheiro que você precisa ter para manter o seu negócio de pé, o seu negócio funcionando. Então, puxa, se você precisa captar recursos externos, isso vai te custar. E aí isso vale para todo esse aspecto de compras, né, pagamentos que você precisa fazer, vai impactar de uma forma geral o seu planejamento financeiro. Então tem que aprofundar para entender qual é a situação mais vantajosa ali para o empreendedor. Se é pagar à vista, né, se é pagar a prazo, negociar com os fornecedores, enfim. Ô Renan, pois não. Complementando essa questão do qual que é mais vantajoso, né? Comprar à vista, comprar a prazo, também depende muito do planejamento de cada empresa. Mas o que eu vivencio lá no dia a dia? Eu percebo que existem empresários que ele não precisa comprar no prazo. O fluxo de caixa dele é até saudável. Onde ele até poderia comprar à vista, ter um poder de barganha melhor, né? Ou seja, ele vai se dispor de um recurso X, ao qual ele poderia ganhar um percentual financeiro em cima da compra, mas ele prefere comprar no prazo por uma questão de vaidade. Não, eu quero aquela necessidade do comprador. Eu quero ver quanto de prazo eu consigo arrancar do fornecedor XPTO. Então a gente se depara muito com isso. E tem o fator também da questão do cliente, que a gente geralmente tem um prazo de até 60 dias, 30 e 60. Em alguns, né, casos, acaba, dependendo do volume de compra, acaba passando para o 90. Se você tem uma compra a prazo de 30, 60 e 90, na sua segunda compra, você já está acumulando um pagamento com o outro. Na sua terceira compra, você já está pagando aquele valor que você iniciou à vista. Ou seja, se você tem fluxo de caixa para pagar dentro de um período curto à vista, por que está pegando no prazo? Por que está picotando em 3 vezes? Porque isso no tempo, em 6 meses, você está pagando 2 compras à vista, pelo acúmulo de boletos que você vai tendo ali no seu fluxo de caixa. Então, se você tem fluxo para pagar 2 compras à vista, por que eu estou comprando a prazo? Não faz sentido, né? O que faz mais sentido é você trazer esse valor a tempo presente, barganhar, ter um desconto que, em determinadas situações, é mais vantajoso do que você levar esse dinheiro no prazo sem necessidade nenhuma e correr o risco de acumular e ter que pagar até além do que era aquilo do seu fluxo de caixa. Então tem, inclusive, até muitos clientes que se enrolam no seu fluxo, porque ele tem fluxo para uma compra ou uma compra e meia, mas o tempo vai acumulando títulos e ele passa a pagar 2 ou 3 compras dentro daquele fluxo ali, ele não consegue. Mas ele poderia ter pago à vista, porque ele tem fluxo para isso, ter barganhado, ter conseguido desconto e o fluxo de caixa dele ter sido saudável. Olha, percebe? Eu vou falar uma coisa para você, porque nós vamos ter... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós vamos ter que trazer a Débora aqui num outro podcast. Num outro Divercast. Quantas vezes porque, ela olha quiser. Só, tem muita coisa, como vai fazer aplicação e tantas outras coisas. Podemos deixar aqui marcado para trazer a Débora em outro Divercast, porque tem muitos outros temas que precisam... Você pode fazer essa pergunta diretamente para ela. Eu quero fazer a pergunta, Débora Botassi. Você, Brasil,
voltaria aqui, Débora, para nos ajudar. É tanto tema, porque o nosso tempo do Divercast é muito rápido. E um tema importante desse não pode ser só ficado nisso. Eu acho que é importante você voltar para a gente trabalhar coisas até mais específicas para ajudar a detalhar esses empresários e empreendedores do Brasil. Você aceita o convite? Opa, com certeza. Estarei aqui. Com que certeza. legal. Ô, Renan, Pois não. e vale ressaltar a importância da gente esmiuçar ainda mais essa temática. Inclusive, a gente deixa aberto para que os clientes também mandem as suas dúvidas, se for necessário. Claro. Mandem suas perguntas, dúvidas ou sugestões que vocês acharem relevantes a gente trazer para um próximo tema, porque a importância dessa classe, não só da classe que a Diverplay está inserida, mas desse formato de empresas, de micro e pequenas empresas, de pequenas e megas empresas, inclusive, incluindo nesse pacote, essas empresas são responsáveis por 30% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Essas empresas são responsáveis por mais de 50% dos empregos que são gerados no Brasil. Então, olha a relevância, a importância e o impacto positivo que esses modelos de empresas acabam tendo dentro de um cenário nacional. Então, quanto mais a gente conseguir levar informações relevantes para a estruturação e conhecimento e especialização desses empresários, mais capacitados eles estarão para conduzir as empresas deles para o sucesso e para o objetivo que eles quiserem. Débora, suas considerações finais, e eu já agradeço muito e com certeza você vai voltar no Divercast de novo para tirar outras dúvidas. Com certeza. Até olhando esse último aspecto que o Sérgio trouxe sobre a relevância desses empreendedores no Brasil, apenas 9% da oferta de crédito chegam para esses empreendedores, né, diante de uma pesquisa feita pela McKinsey. Então, sem dúvida, muito relevante que a gente converse, que a gente tire dúvidas, que a gente busque aqui sempre mais informações para chegar aí o conhecimento em mais pessoas. Eu agradeço muito o convite, foi excelente estar aqui com vocês, dividir conhecimento e agregar também para o meu conhecimento. Vamos juntos aí, sucesso sempre para vocês, tá? Que legal. Sérgio, obrigado. Segundo Divercast, valeu. E vem muito aí, hein? Tem muita coisa. Eu agradeço imensamente a disponibilidade da Débora Botássio ter vindo aqui bater esse papo extremamente importante e prazeroso. Agradeço mais uma vez a Diverplay, ao Grupo Sim Market, a Montante Esportes e a você, Renan, por estar com a gente aqui, levando essa ferramenta que vai trazer muita informação relevante para todos aqueles que nos acompanham no nosso dia a dia. Espero ter conseguido, em mais esse Divercast, levar a vocês, parceiros e clientes, um conteúdo que possa impactar de forma positiva mais uma vez, dentro da empresa de vocês. Obrigado e um forte abraço a todos. Grupo Sim, nosso parceiro, Grupo Sim Marketing, Montante Esportes, Tema do Ano Magnetizar e, claro, Débora, como de praxe. Olhe lá para aquela tela principal. Vamos dar um tchauzinho, porque esse foi o segundo episódio do Divercast. Agradeço toda a equipe técnica aqui por tudo e valeu, galera. Até o próximo Divercast. Forte abraço. Valeu, obrigada.